Sabe? Por trás de cada novo medicamento, de cada pílula que pode salvar uma vida, existe um tipo de projeto. Um projeto invisível, feito de pura matemática. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada em uma análise que mostra como os números e os cálculos se tornaram a ferramenta secreta e, olha, essencial para construir a medicina do futuro. Essa aí é a grande questão, né? Como é que dá para saber o que uma molécula nova vai fazer dentro do nosso corpo antes mesmo de alguém tomar? Parece coisa de filme, mas a resposta, como a gente vai ver, não tem nada de mágica. É ciência pura. E muita, mas muita matemática. Ok, então, para começar, vamos entender o tamanho do desafio. Porque criar um remédio do zero, nossa, é uma das jornadas mais complicadas e arriscadas que a ciência pode enfrentar. Pensa assim, ó, é como um funil gigante. Lá em cima, os cientistas jogam milhares de ideias, de compostos. Só que só um pouquinho sobrevive e passa para a próxima fase. E uma fração menor ainda dessa fração consegue chegar até o final. É um caminho longo, caro e, na maioria das vezes, cheio de becos sem saída. Então, como é que se navega nesse labirinto? É exatamente aí que a matemática entra em cena. Ela funciona como uma espécie de mapa para esse território desconhecido. Vamos conhecer agora o que seria esse tal projeto digital que guia os pesquisadores. O nome pode até assustar um pouco, modelos farmacocinéticos, mas a ideia é genial de tão simples. Basicamente, são simulações de computador super avançadas. A fonte descreve isso como um test drive virtual, ou seja, dá para testar o remédio num corpo simulado, para ver como ele vai ser absorvido, para onde ele vai, e tudo isso sem que ninguém precise tomar uma gota sequer do medicamento. E olha, o mais legal é que esses modelos não são pura teoria, não. Eles são alimentados com dados do mundo real. E esses dados vêm de dois lugares bem diferentes, dois tipos de teste que se complementam. E aqui está o pulo do gato, como a fonte aponta. De um lado, você tem os testes in vivo, ou seja, dentro do vivo, que mostram toda a complexidade de como as coisas funcionam num organismo real. Do outro, os testes in vitro, que significa no vidro, feitos num ambiente de laboratório super controlado. É a combinação inteligente dos dados desses dois mundos que dá aos modelos matemáticos o poder de prever o futuro. É como criar um retrato digital de uma realidade biológica. Tá, mas para que todo esse trabalho? Para que criar esses projetos digitais tão complexos? Bom, o objetivo final é muito prático e, na verdade, impacta a saúde de todo mundo. Isso tudo não é só para publicar artigo científico, não. A aplicação desses modelos busca garantir duas coisas que são, assim, cruciais e que definem se um remédio vai ser um sucesso ou um completo fracasso. E são esses dois pontos aqui. Primeiro, mais segurança. Ao simular tudo antes, os cientistas conseguem ver os perigos com antecedência, muito antes de qualquer teste em humanos. E segundo, mais eficácia. Os modelos ajudam a encontrar a dose perfeita, sabe? Para garantir que o remédio funcione do jeito que tem que funcionar. E esse ponto, destacado na fonte, é fundamental. Essa tecnologia não está parada no tempo. Muito pelo contrário. A ciência por trás dela está sempre melhorando. E quanto melhores as técnicas, mais precisas são as previsões. O que, no fim das contas, significa remédios mais seguros e eficazes no futuro. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Quem são as pessoas por trás desses modelos tão sofisticados? A resposta, na verdade, revela muito sobre como a ciência funciona hoje em dia. Pode ter certeza que não é trabalho para uma pessoa só ou para um único tipo de especialista. A criação de um desses modelos é um esforço de equipe, uma colaboração profunda entre áreas do conhecimento que, às vezes, parecem não ter nada a ver uma com a outra. E aqui, a gente monta o quebra-cabeça. Pensa só, os biólogos entendem o corpo, os químicos desenham as moléculas, os estatísticos analisam os dados dos testes para encontrar padrões. E a galera da computação transforma tudo isso num modelo que funciona. Uma peça não existe sem a outra. É um trabalho em conjunto, de verdade. A análise do material deixa isso muito claro. Essa colaboração não é só um detalhe bonitinho, é a base de tudo. É assim que os grandes avanços acontecem hoje. E com isso a gente chega na grande conclusão da fonte. A mensagem é poderosa. As fronteiras entre as diferentes áreas da ciência estão cada vez mais borradas. Para a gente resolver os maiores desafios da saúde, essa mistura de disciplinas, essa interdisciplinariedade, não é mais uma opção, é uma necessidade. O que nos leva, então, à nossa reflexão final.
olhando um pouco para o que vem pela frente, para o que esse jeito de trabalhar em conjunto pode nos trazer. Esses modelos matemáticos são um exemplo perfeito do que acontece quando várias mentes brilhantes trabalham juntas. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Qual vai ser a próxima grande barreira que a gente vai quebrar quando especialistas de áreas totalmente diferentes se unirem para resolver um mesmo problema? A resposta? Bom, a resposta com certeza vai mudar o que a gente acha que é possível.